Nós vamos iniciar eu tinha na quarta-feira eu tinha programado com o pessoal que estava assistindo a live para a gente hoje trabalhar plano de ação. Mas eu decidi dar um passinho atrás e falar de metas. Obrigado, Neiva. Eu decidi dar um passinho atrás e falar de metas. Então, de como a gente estabelece as metas, os objetivos, iniciando pelo dia, né? As metas para aquele dia, os objetivos para aquele dia, depois alargando para a semana, para o mês e por aí a gente segue. Então é disso que nós vamos tratar. Vou apresentar para vocês algumas características que a gente pode imprimir numa meta para que ela se torne mais plausível, mais realizável. Mas como sempre a gente faz, vamos iniciar com um momento contemplativo, vamos buscar uma reconexão com a natureza, com Deus, um momento sempre muito bacana, um momento muito interessante. Amy Joy, seja bem-vinda. Um momento sempre muito interessante. Eu considero esses momentos muito, muito importantes. É o aquecimento, né? É o aquecimento que a gente faz. Assim como a gente predispõe o nosso organismo, a gente predispõe aí a nossa mente, tá bom? Olá, Camila, seja bem-vinda. Então eu vou pedir que vocês sentem-se numa posição confortável, fechem seus olhos. Então vamos iniciar com uma sequência respiratória que eu vou conduzir aqui com vocês. Nós vamos inspirar pelo nariz, reter o ar, expirar pela boca, ok? Então eu vou guiá-los, podemos fechar nossos olhos, procurar uma posição confortável. Vamos iniciar então. Vamos inspirar, segura, expira pela boca. Inspira, segura, expira. Inspira luz, segura, expira amor. Inspira vida, expira luz. Continuemos com os nossos olhos fechados. Nesse momento, vamos, com os olhos fechados, elevar o nosso pensamento aos céus. Vamos entrar em contato com a egrégora de luz branca do universo. Vamos visualizar um raio de luz branca, o raio de luz de Jesus Cristo. O raio de luz branca que desce do universo, brilhante, e chega até a nossa cabeça. E esse raio, ele entra pela nossa cabeça e ilumina o nosso cérebro, ilumina a nossa mente, vai expandindo, e vai tomando conta de toda a nossa cabeça. Vai tomando conta do nosso corpo, vai expandindo, toma conta de todas as células. A luz no nosso corpo, a luz branca em nossos olhos, um brilho em nossos olhos, um raio de luz que traz clareza. Vivendo agora essa luminosidade, essa luz branca. Escolha uma realização que você queira para esse final de semana. Pense em uma realização, somente uma. Escreva em letras vermelhas contra essa tela branca
E essas letras vermelhas, com essa ação do fim de semana, é iluminada pela luz branca, é potencializada pela luz branca. Esse é o seu compromisso para o final de semana. O vermelho vai te colocar em ação, empoderado pela luz branca do universo. Esse raio de luz branca intensifica as palavras e ativa suas redes neurais. Sua mente, ela se coloca em movimento, ela busca o movimento. E ela agora envolve essas palavras de realização do seu fim de semana numa bolha. É uma bolha cristalina. E essa bolha desce pelo seu corpo e toca o seu coração. O seu coração, então, nesse momento, se abre e mostra para essa bolha o seu propósito. O que faz pulsar o seu coração mais forte. Sinta o seu coração pulsando. A bolha vai então para os pés, para os órgãos locomotores, carregando o seu propósito, aquilo que te move, aquilo que te conduz. Visualize agora a sua tela mental do fim de semana, você realizando essa ação no presente, no afirmativo, você sentindo com emoção que você está realizando essa ação, que você está ali presente. Sinta o sorriso, sinta as palavras, ouça as palavras, sinta a emoção percorrendo o seu corpo ao realizar essa ação. É a vida que anda para dar o que você quer. É o seu compromisso em ação, é o seu poder mental. E tudo que não faz parte fica no escuro. Tudo que não faz parte é aquilo que você vai dizer não. Isso não fará parte do meu propósito. Então, para isso eu direi não. Para isso eu saberei dizer não. Para priorizar o que eu quero. Então, diga para você mesmo, para você mesma, olhando para essa bolha, que contém as suas palavras de realização e carregam o propósito do seu coração, e diga: eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Eu realizo minhas ações. Eu concretizo as minhas metas. Sinta-se empoderado, empoderada. Sinta seus pés querendo se mover para realizar a ação, seu coração pulsando, suas mãos querendo realizar. É Deus no comando do eu sou. Permaneçamos com os olhos fechados, sentindo. Sinta todo esse movimento. Lentamente, vamos retornando. Vamos abrindo os olhos. Vamos nos colocando de novo aqui. Mexe os ombros. Mexe o corpo. E depois desse breve exercício, vamos então conversar sobre as metas. Deixa eu só ver aqui. Ione, que bom, Ione, que você está aqui. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Odete, Georgia, Cristina, depois de um dia extasiante, Amy Joy, Lara, estão aqui. Fátima, estava tão bom, mas vai continuar sempre bom, vai continuar sempre muito bom. A energia de vocês faz essa egrégora. A energia com que vocês entram até aqui faz tudo isso ser tão gostoso. E eu tenho muita gratidão por isso. Porque a gente constrói uma egrégora positiva e que a gente joga para o universo. E o universo recebe isso tudo. E mesmo sem esperar a contrapartida vem. Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre essas metas. Quando a gente fala do traçar metas, algumas coisas a gente já abordou a semana passada. Tá se encontrando aí, né? Amy Joy, Cristina, estão se encontrando por aí, né? Isso é muito bom, né? A gente já falou a semana passada que as metas têm que ser bastante específicas.
E por que elas têm que ser muito específicas, né? Especificamente o que eu quero. Porque eu dou um comando com a minha mente consciente, eu dou um comando para o meu subconsciente. Eu dou a ele um comando muito claro, que na verdade, muita gente até nem sabe disso. O comando que eu dou não é por causa do comando de agora, é já prevendo a reação da mente subconsciente, sabe? É já prevendo que ela vai, na hora que eu der uma brechinha, ela vai emergir e vai trazer aquela crença. Nós somos humanos, dizer que a gente não tem crença. Não, a gente tem sim, milhares, 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 milhares. A gente tem muitas crenças, né? E então a mente consciente, a mente subconsciente vai querer trazer iluminar essas caixinhas e trazer assim, pois é, você está dizendo que você quer passar num concurso. Só que lembra que você já faz isso há 5 anos e não dá certo? Então, por que você coloca a meta agora? Porque agora você está aprendendo um novo método, agora você está aprendendo uma maneira mais poderosa, mais eficaz, que relaciona a física quântica, a neurociência, a espiritualidade, mentoria, coaching. Você agora vai dar o comando correto. Você vai dar o comando com a sua mente consciente e dizendo para o subconsciente que você sabe o que você quer, se você sabe onde você quer chegar e você aprendeu nas lives passadas a ressignificar as tuas crenças. Então, quando ela emergir, além de ressignificar, que você vai dizer para ela, não, eu já sei qual é o aprendizado, eu já sei o que eu quero e aprendi onde eu quero e como eu vou fazer para chegar lá, você vai dar o comando muito claro para ela. Então isso a gente já tinha basicamente conversado, mas eu estou me referindo aqui, eu comecei por ela porque eu quero me referir ao acrônimo SMART, né? S-M-A-R-T, o SMART, do inglês, que vem o specific, é o primeiro, que é o específico, e depois vem o measurable, que é o mensurável. Então a meta ela tem que ser mensurável pelos mesmos motivos de alinhamento. Além dela ser específica, ela tem que ser mensurável, que é para eu não permitir rupturas, eu não permitir que eu venha a desistir, eu não permitir que a mente subconsciente traga alguma coisa do passado e aí eu diga, pois é, né? É verdade, eu não consigo. Eu não conseguia lá atrás, então não vou conseguir agora também. Então a meta ela tem que ser mensurável para que você possa acompanhar a sua execução, sabe? Possa acompanhar em termos, por exemplo, percentuais ou em termos, sabe? A gente não pode colocar uma meta que não dê para medir. Por exemplo, essa semana eu vou correr. Tracei como meta, essa semana eu vou correr. Mas você vai correr? Como é que você vai medir que você correu? Porque se você abrir o portão da tua casa, você pode se enganar facilmente, né? Em período normal, tá? Quem tá trancado dentro de casa, tá trancado dentro de casa. Mas em período normal, você abriu o portão da tua casa, atravessou a rua e voltou correndo, você cumpriu a meta. Você está se iludindo. Para quem está buscando um condicionamento físico, para quem está buscando saúde, para quem entende. Então, a sua meta tem que ser muito bem mensurável. Você tem que ter os indicadores muito bem estabelecidos. Se eu vou estudar X horas naquele dia. E aí eu vou estudar X páginas, cada um tem uma maneira que lhe agrada mais, sabe? E aí você traça, escreve aquilo ali e cumpre, tá? E cumpre. Por que o cumprir é tão importante, cumprir as metas? Porque a gente está disciplinando a mente. A gente está dizendo para ela, olha só, pode confiar que eu realizo. Eu falei que essa semana eu ia ler 50 páginas. E eu li as 50 páginas nesse dia de hoje, enfim. Então eu tenho que mensurar muito bem essas metas. Além disso, eu tenho que traçar as metas, é um complemento disso, sabe? Traçar as metas com o pé no chão. Então as metas têm que ser atingíveis, sabe? Não adianta eu traçar uma meta que eu não vou cumprir. Agora, entendeu? Aqui eu pego o gancho com o que eu estava falando antes. Se eu escrever uma meta que eu não vou cumprir, eu vou me sabotar. Eu vou me auto-sabotar. É assim que a gente se auto-sabota. Uma das formas, né? É eu dizer que essa semana eu vou correr, aliás, quarta-feira eu vou correr 100 km.
bom, escreve lá e tá crente que tá abafando, né? Mas não tá não, porque não é uma meta atingível para você. As metas têm que ter muito pé no chão. As metas têm que ser atingíveis no sentido de que sejam realizáveis, de que efetivamente eu vá cumpri-las. Amy Joy está fazendo as suas corridas, vai saber dizer melhor do que eu como mensurar essa meta, né? Como traçar de maneira que ela seja atingível. Da mesma forma, se eu estou planejando que eu vou montar cursos presenciais ou online, eu tenho que estabelecer para mim as metas que sejam da mesma forma, específicas, mensuráveis e realistas, com os pés no chão. Então, por exemplo, não adianta eu escrever que eu vou cumprir uma determinada atividade que depende de uma competência técnica que eu não tenha. Então, se tem alguma coisa que, para eu executar, eu primeiro preciso fazer um curso, eu primeiro preciso fazer aquele curso. Aí não adianta eu escrever que eu vou, sabe, a primeira meta é a realização do curso. E não os passos seguintes, já pensando assim, não, mas eu vou fazer o curso, então eu vou botar essa meta para essa semana porque eu farei o curso. Não, você está se auto-sabotando. Essa meta não é atingível. A meta atingível é aquela que você tem os pés no chão, que você tem condições de executar. A outra coisa, nesse mesmo sentido, é quando você depende de outra pessoa. Como é que a sua meta é atingível? Você coloca, você afirma que ela é atingível se ela depende de outra pessoa. Depende de um sócio, depende de uma esposa, de um marido, de um, sei lá, depende de outra pessoa. Como é que você vai, a menos que você combine com a pessoa. Aí é possível fazer? É, mas vai ter que combinar a regra do jogo. Você vai ter que combinar a regra do jogo com essa pessoa, sabe? Senão, se você traçar por você mesmo, aí você chega lá para conversar com o teu sócio, o teu filho, enfim, o que for, dependendo da tua meta, e ele falar, não vamos não. Você vai se frustrar. E metas não realizadas, eu costumo dizer assim, que meta não realizada é pior do que meta não planejada. Porque pelo menos a não planejada, você não deu ainda comando nenhum para tua mente. Agora, a meta não realizada, você disse para tua mente que ia fazer, não fez, ela registrou de novo na caixinha lá dentro. De novo ela foi lá e registrou na caixinha, falou, viu? E aí ela vai reforçar, sabe aquela crença? Aí ela vai reforçar a crença, ela vai dizer, eu disse que você não ia conseguir. Eu te disse, lembra daquele desenho antigo? Ih, não é da geração de vocês, não. Eu te disse. Pois é, das carangos e motocas. Quem é dessa época, levanta o braço. Então, carangos e motocas, que vem o pequenininho lá e diz, eu te disse. Pois é, essa é a mente inconsciente quando você traça uma meta e não realiza. Então, é melhor nem traçar. É melhor nem planejar. Porque aí você não vai se frustrar e não vai alimentar uma crença, iluminar a caixinha de uma crença, sabe? Ione, dessa época, né? Tá bom. Vamos prosseguir. Vamos entrar em detalhe, não. E a meta também, então, dentro desse SMART, específico, mensurável, atingível, ou seja, com os pés no chão, depende de você só, ou combinou já com alguém. Aí nós vamos lá para aquele R, né? Que é o relevante. O que acontece? São as prioridades que a gente dá ao longo do dia, sabe? Eu tenho que traçar metas que efetivamente me chamem a atenção. Que aquelas que vão me chamar, vão falar assim, ei, vem cá que eu tô aqui para ser executada. Então não isso, eu tô falando isso quando a gente tem opções, sabe? A gente tem a opção de escrever uma meta mais simplesinha, uma meta não tão não tão chamativa, ou uma meta que vou botar aquela então que é realmente relevante, porque é aquela que eu vou fazer. O que é relevante? É aquela que eu vou executar e ela vai me empoderar muito mais, sabe? Ela vai me empoderar muito mais. Se eu tenho duas metas, estou aqui pensando no dia de hoje, por exemplo, planejando o dia de amanhã, e eu tenho duas metas assim na cabeça, coloca mais relevante, porque a relevante que atenda, né, o específico, mensurável, atingível, mas que ela seja relevante, não vai ter dúvida de que ela, quando eu conquistá-la, quando eu realizá-la, aquilo vai me encher de prazer, de orgulho, vai disparar os hormônios, né, que efetivamente vão banhar meu cérebro com as coisas positivas, com a positividade.
sabe? E aí eu também predisponho o meu corpo melhor para a ação, sabe? Porque durante todo esse processo a gente está falando na parte neuroquímica também, que quando a gente não realiza, na frustração, a gente pode banhar o cérebro de cortisol, por exemplo. E aí a gente pode se entristecer, a gente pode cair um pouquinho a vibração. Então, por isso que é interessante a gente atender o SMART. E o T do SMART, né? A letra T lá do final, é o temporal. É aquilo, a meta, ela tem que ter um prazo. A meta tem que ter uma temporalidade. Eu vou executar essa meta no dia tal, às tantas horas. Ah, mas poxa, tem coisa que não dá para botar o horário, ok? Aí você pode, no mínimo, o dia tem que estar lá. Será na quarta-feira. O dia tem que estar lá. Esse vai ser o dia em que eu atingirei essa meta. Essa meta pode ser, eu vou fazer um curso de culinária online que eu vi, ou eu vou me inscrever para o curso, se for o caso ainda de fazer inscrição, ou esse vai ser o dia que eu lerei aquele artigo que me mandaram para que eu prepare os meus cursos online. Eu tenho uma loja e nesse dia, esse o dia que eu vou parar e vou organizar a loja, as peças de roupas, vou verificar o novo catálogo, enfim, eu tenho que ter uma temporalidade específica, de novo, é neurociência, para que o meu cérebro entenda que naquele dia, minha mente tem que entender que aquele é o dia, sabe? Aquele é o dia que eu vou estudar a apostila de direito constitucional. Tem que ter isso muito claro para a mente. Faz parte da clareza, faz parte do foco, faz parte da mente consciente no poder. É disciplina. E poder pessoal é disciplina. Sabe? E tem uma outra abordagem que poucas pessoas conhecem, mas tem também um outro acrônimo chamado FAST, do inglês também. F-A-S-T. O FAST. Não é muito conhecido, mas também pode ser pensado nele. O FAST, o F, de frequentemente discutida, frequentemente visitada e revisitada. Por quê? Muita gente costuma dizer que, não, você estabeleceu uma meta, não pode mexer nela. Não, você pode mexer na sua meta. Você pode modificar a sua meta. É melhor você modificar a sua meta do que você não realizar e frustrar e acender a caixinha da mente inconsciente e ela te dá uma chinelada lá com a crença. Então é melhor você, ao longo do processo, por exemplo, você estabeleceu para a próxima semana que você iria iniciar um curso tal. E aí, revisitando a tua agenda diária, revisitando as tuas necessidades, revisitando as tuas próprias metas, você chega à conclusão de que talvez seja melhor adiar o início desse curso para outra semana. Não tem pecado nisso. O pecado maior, por causa voltamos a dizer, do funcionamento das mentes, é você manter aquilo ali e não realizar. Porque o não realizar, aí dispara, vem a parte neuroquímica que dispara o hormônio que vai te botar para baixo, vem a parte vibracional que cai, vem a mente inconsciente que te enche de crenças. Então, é muito melhor você, sim, revisitar periodicamente as suas metas também. Sabe? Não é criar indisciplina. Também não a gente não pode confundir também que é assim, então isso eu não vou fazer, isso aqui não. É aquilo que efetivamente precisa ser mexido, né? Por algum motivo de força maior, como a gente fala, né? O A é de ambiciosa, e aí, ambiciosa eu colocaria mais como a relevante. Tá? Nesse sentido, um sinônimo ambicioso no sentido de um relevante, alguma coisa efetivamente importante que eu vá fazer, que vai me trazer um retorno emocional bastante grande. Por quê? O que caminha com toda atividade, com toda ação, com toda realização? É a emoção. A gente tem ideias cognitivas maravilhosas. Aí a gente faz planejamentos. Só que quem vai dar o combustível é a emoção. Porque
a emoção, ela vai te alimentar com a vibração positiva. É a emoção que faz você vibrar. Sabe? Você pode traçar... Existem duas diferenças, e que são muito gritantes para a energia do universo. Uma é você falar assim, já que eu assisti essa aula de hoje sobre tal coisa, semana que vem eu vou me inscrever no curso de confeiteiro. Vou me inscrever. Sabe quando é que você vai se inscrever? Nunca. Vai não. Não vai. Não tem emoção no teu corpo. Não tem emoção banhando as tuas células. Porque é a emoção que nos leva. É muito diferente de você escrever no papel, que já começa por aí. Meta não pode ser só mental, não. Né? Meta mental, não pode não. A meta tem que ser escrita no papel. Com o verbo, como a gente falou, afirmativo, presente. Eu realizo tal coisa. Eu estou realizando, eu realizo. Não é no futuro. Viajarei para a Europa. Não, você já está lá. Já se enxerga lá. Viajo para a Europa. Se esse é o teu sonho, por exemplo, né? Viajo para a Europa, você já está lá. É presente. A mente, ela tem que entender esse teu comando. Presente, é agora. Eu estou criando agora, nesse momento. E o combustível, por isso que a gente escreve. E aí o combustível é a emoção. A emoção é um marcador somático. Vai disparar um marcador somático no teu corpo. Sabe? Vai te dar um arrepio. Vai te derramar lágrimas nos olhos. Vai te dar um suador, que seja. Mas vai dar um marcador somático. Ele vai te impulsionar, vai dizer, é isso. É isso que eu quero, está comprovado pela minha emoção. Se não veio emoção, é porque pode ser que não seja aquilo, é igual propósito. Você às vezes está procurando o seu propósito para a vida, né? Às vezes você até está tentando aprofundar. Cada vez que você fizer essa pergunta, tem emoção? Que emoção está me disparando no corpo dizer que o meu propósito é esse, é tal coisa? Se não está disparando emoção, não é ainda. Sabe? Se não está vindo emoção, você não vai fazer. Percebe isso, faz esse exercício com você, até às vezes sem planejar. Quando vier alguma coisa assim, pensa, opa, deixa eu ver essa questão agora. Puxa do passado, o que você já fez? Quando você realizou uma coisa que você queria muito realizar, não tinha emoção? Claro que tinha. Pode puxar lá que você vai achar que tinha emoção. Faz um digging aí, né, M-Joy? E você vai ver que tinha emoção naquelas coisas que você realizou e te deixaram tão felizes. A emoção é o combustível, sabe? Nesse sentido, ele dispara os neurotransmissores, dispara, como eu falei, os marcadores somáticos pelo corpo, e aí registra, porque a mente, ela não fica na cabeça. A mente, o que fica na cabeça, que a gente chama, é o cérebro. A mente fica no corpo todo. Por isso que a gente consegue focalizar a nossa mente nos pés, a gente consegue levar nossa focalização para o joelho, a gente consegue o que for. A mente, ela percorre o corpo todo. Então essa emoção vai fazer fluir. As células do corpo todo vão ser ativadas por essa emoção. Isso vai colocar teu corpo em movimento. Isso vai te impulsionar para a ação. Deixa eu ver aqui, a Ione botou, senti isso quando entrei na escola de gastronomia, disparou uma emoção, agora entendi. E aí a Amy Joy colocou lá, o sucesso ligado à paixão, poder sem limites, PNL. É isso aí, né, Amy Joy? Nós estamos falando de neurociência, nós estamos falando de programação neurolinguística, mas nós estamos falando até mais, né? Nós estamos falando sobre frequência, sobre energia, sabe, Ione? Isso que te disparou, essa energia linda que te levou para a gastronomia, você tem que resgatar no traçado das tuas metas é a emoção. E muito provavelmente está muito por aí, né, na gastronomia. E isso é lindo. Então, gancho nessa emoção, resgata, faz o trabalho de resgate e vamos traçar as novas metas sentindo a emoção, porque é a emoção que vai fazer você realizar uma atividade. E aí,
dentro do Fast. O S também é do mesmo específico da Smart, que a gente já falou. E o T é interessante. O T do Smart é temporal, né? O T desse Fast, ele se refere à transparência. O que é a transparência que esses autores, esses pesquisadores da neurociência colocam nessas metas FAST? A transparência, o coach também e o mentoring também usam um pouco disso. É você buscar alavanca também nas pessoas que estão contigo. É buscar testemunhas, vamos dizer assim, sabe? Testemunha para a mente, mais ou menos por aí. É você ser transparente. É mais pessoas estarem sabendo daquilo que você quer e vão te apoiar. Mas aí, eu vejo assim, você tem que ter realmente quem vai te apoiar e não quem vai sugar a tua energia, sabe? Efetivamente, pessoas que vão remar contigo na busca desse objetivo, desse propósito, sabe? Todos têm que ver, todos têm que sentir essa tua energia. E é interessante, né? Realmente, essa energia, quando a gente coloca a emoção, essa energia realmente, ela salta aos olhos. Primeiro por quê? Qual é a janela da alma? É realmente o olhar, né? São os olhos. Então a pessoa vai ver o brilho nos teus olhos, sabe? A pessoa vai ver o brilho nos teus olhos, o brilho no teu olhar e vai falar, caramba, essa meta que você está traçando é de verdade o que faz teu coração bater mais forte. Isso, de verdade, é o que te impulsiona para a ação, é o que move a tua vida. Então, tendo em mente aí esse SMART, esse FAST, e não importa essa nomenclatura, o entendimento disso, eu te pergunto, o que é que nós estamos esperando para traçar as metas, desde já, as metas para o pós-crise? Sabe, ficar em casa e se lamuriando, se vitimizando, transferindo para um locus externo, transferindo para outra pessoa, não. Sabe, eu não faço o curso porque não tenho quem fique com os meus filhos. Ah, é? Acho um jeito, bota emoção que vai aparecer um jeito. Thaisa, obrigado, Thaisa, que bom ter você aqui, Thaisa. Feliz, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por estar aqui, Thaisa, obrigado pelos votos. Tudo uma construção, né? E tudo muito legal. Então, e a Thaisa sabe bem disso que eu estou falando aqui, né? Ela entende bem disso daí, é o métier dela também, né? A gente está nesse momento em casa, mas a gente não pode estar parado, sabe? O medo ressignifica. O medo, você tira um aprendizado. Busca o aprendizado desse medo e potencializa em ação. Sabe? Medo está trazendo o que para você? Qual o ensinamento? Aí você joga isso para tua mente subconsciente, sabe? Diz para ela, olha, eu entendo o que você está me dizendo do medo. Eu entendo, mas eu já aprendi a lição. Eu já ressignifiquei, eu já dei um novo significado para isso e eu não vibro mais medo. Então a primeira coisa, para de vibrar o medo. Isso eu tenho falado desde o primeiro momento, sabe? Eu tenho dito desde o primeiro momento, para de vibrar o medo. E aí, eu já falei isso para vocês, eu não sou contra os jornalistas, não sou contra a imprensa, muito pelo contrário, a gente é a favor de todas as profissões têm que ter as pessoas vibrando felizes. Mas se nesse momento não tá bom para você, e eu não estou me referindo a eles, veja que eu não estou julgando o trabalho deles, eles façam o que eles quiserem, lá a profissão é deles, o trabalho é deles, mas você é responsável por você. É autorresponsabilidade, não existe transferência para mais ninguém, sabe? Não tem como você transferir isso para mais ninguém, é seu. E quem vai pagar o preço é você. Quem vai pagar o preço de você não planejar a tua vida é você. Aí fica aquela pessoa se vitimizando. É outro desenhinho das antigas, né? Ione, vamos lá, já que você acompanhou Carangos e Motocas,
É aquele outro Lip Hard, que tinha a hiena que ficava, não sei se era a hiena, que ficava, ó dia, ó céus, ó azar, pois é, sabe? Ficar se lamuriando não vai resolver. A gente precisa encher nossa mente de coragem, encher a nossa mente de poder pessoal, que é a mente consciente tomando conta, pegando cada crença que emergir e trabalhando em cima dela, mostrando que ela não é verdadeira, que você já superou aquilo ali, já ressignificou aquilo, e construindo. O dia que a gente fala isso muito também, o que a gente tem é o agora, a gente tem o hoje, o amanhã. O ontem é passado, dele vem as lições, o amanhã ainda não existe. Sofrer por antecipação por ele é ansiedade, faz mal. Claro que a gente vai planejá-lo, a gente vai viver o hoje, que é o único que a gente tem certeza, é viver o hoje e planejar o amanhã, claro. Principalmente planejá-lo de uma maneira linda, que deixa um legado lindo, maravilhoso para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. Deixar para eles o que tiver de mais bonito nosso. Pedro, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, seja bem-vindo, muito obrigado. Eva, seja bem-vinda. Então, pessoal, o caminho que a gente está percorrendo, desde o primeiro momento, sabe, a gente criou esse programa com esse intuito, de a gente atravessar esse momento trocando a nossa vibração. Troca a vibração, troca a polaridade, para de vibrar medo. A situação, o momento é delicado? Sim, o momento é delicado. Mas lembra que a gente falou? Qual é o significado do medo? O medo está pedindo para você tomar cuidado. É isso que o medo está te pedindo, toma cuidado, para não se infectar, para não infectar sua família. Toma cuidado com a tua saúde. É isso que o medo está dizendo. Entendeu isso? Então manda esse comando para tua mente inconsciente. Olha só, eu já entendi. E quer ver como eu já entendi? E aí vem a coerência da ação. Aí você age de maneira coerente. Quer ver como eu entendi? Tá aqui, ó. Saí pra rua, tô de máscara. Se eu precisei sair, eu tô de máscara. Sabe? Tem aglomeração, eu evito. Enfim, eu tomo ações em que eu mostro a coerência de uma maneira coerente, eu mostro para minha mente inconsciente. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, eu tô alinhado. É um alinhamento, mente consciente e inconsciente, tá? Estão alinhadas. É o exemplo que a gente dá pra gente mesmo. Então, a partir daí, você começa agora a trocar a polaridade da vibração. Começa a vibrar amor. Começa a vibrar realização. Começa a vibrar, não é mais sobrevivência. Sabe? Você troca, quem está na sobrevivência, está numa cor bege, sabe? Está pálido. Não, começa a trocar. E começa a botar cor na tua vida, cor no teu dia, cor para os teus filhos. Olha para os teus filhos e fala assim, caramba, não vou ficar parado aqui não. Eu vou agir, eu vou à luta, eu vou arregaçar as mangas, eu vou traçar minhas metas, vou traçar meus planos e vou colocá-los em execução. É para isso que a gente está trabalhando esse programa. É para a gente colocar em execução. E a gente não está trabalhando esse programa aqui para a gente conversar teoricamente. A gente tem feito esses exercícios de meditação porque são exercícios que nos colocam na frequência vibracional mais elevada, que nos levam para o autoconhecimento, que nos levam para a autorregulação, que nos deixam com as mentes alinhadas, que fazem florescer em nós a coragem. A gente se encoraja muito em grupo. Por isso que eu chamei esse grupo que vem assistindo essas lives, e não importa, desde o primeiro dia eu falei assim, não importa a quantidade, não importa se é a mesma pessoa ou não, porque a energia, a egrégora em volta, ela é tão poderosa, ela é tão carregada de positividade, ela é tão carregada que ela chega até você, mesmo que você não esteja assistindo a live. Ela chega até você, porque você está conectado a esse mundo, você está conectado a essa egrégora. Então toma posse dessa egrégora e senta agora, assiste as lives anteriores para ter um encadeamento da sequência. Assiste as lives anteriores, está lá no Facebook, no YouTube, canal do YouTube, Andrei Klaus, tem lá as lives anteriores, assiste para você ver a sequência, porque foi uma sequência que a gente fez, com limpeza de crença, enfim, tudo isso que nós estamos conversando, para chegar até hoje, entender isso que nós falamos sobre as metas, e segunda-feira
a gente poder efetivamente sentar, papel e caneta na mão e vamos traçar as metas. Vamos escrever o que nós queremos realizar para daqui a pouquinho. Porque daqui a pouquinho a gente começa a ir para as ruas, a gente começa a retomar a vida e aí você vai de novo te permitir a mente inconsciente buscar lá aquela gavetinha de crença, iluminar aquela crença e falar assim, tá vendo? Eu não disse que ia passar esse período todo e você ia voltar na mesmice, na mesma zona de conforto, no mesmo lugar, sem fazer nada, olhando os outros, e pior, né? Olhando os outros e se vitimizando e dizendo assim, caramba, por que que eles conseguem, ou por que que ele consegue e eu não? Ele consegue porque ele faz. Ele não é mais abençoado do que você. Nenhum de nós é mais abençoado. Todos nós temos a mesma bênção de Deus. Todos nós somos a mesma energia, filhos do mesmo Criador. Inclusive o bandido, né? Claro, somos seres humanos. Todos nós temos as mesmas bênçãos. Agora, a realização depende da nossa ação. Depende de nós. Sabe? O que aquele camarada que tem, está conquistando, está fazendo, tem de diferente, é que ele está fazendo, é isso. Ele arregaçou as mangas e falou assim, peraí, eu não vou me permitir ficar na mesmice aqui não. Eu quero mais, eu quero melhor. Eu quero uma coisa melhor para a minha vida. E eu quero deixar uma coisa melhor para os meus filhos, um legado ainda melhor. E olha, uma coisa bacana para a gente pensar quando a gente fala de propósito. Não é só para os filhos, não. Não é só para a família. Quando a gente pensa só na gente e nos filhos, na verdade, a gente está sendo egoísta. Um propósito, ele envolve uma gama muito maior de energia. O propósito, ele vai para a humanidade. Ele vai para o altruísmo. Então, por exemplo, quando você fala que você vai cozinhar, vai se dedicar à gastronomia, vai se dedicar à alimentação, ao preparo físico das pessoas, na verdade, você não está só deixando um legado para você e para os teus filhos, é muito egoísmo. Você está deixando para a humanidade, você está oferecendo para as pessoas uma alimentação melhor, sabe? Você está oferecendo para as pessoas uma alimentação melhor que vai permitir que elas tenham um maior poder de pensar, de estudar, de se preparar, de trabalhar. No seu trabalho como enfermeira, você não é só para você, prazer do seu trabalho e cuidar daquele paciente só que está ali, não. Você está realizando um trabalho para a humanidade toda. Toda. Porque cada pessoa curada é uma energia que se renova, é uma energia que se amplia, é uma energia que se expande, é aí que vem a expansão de consciência. Sabe? São essas pessoas curadas de todos os males. Pode ser mental, pode ser físico, pode ser o que for. Cada pessoa que você cura, cada pessoa que você resgata, está expandindo mais para o universo. E está levando mais para o universo e mais gente vai se expandir e mais gente vai se beneficiar disso. Aí você tem o diferencial. É aí que as coisas começam a acontecer mais para você e que você olha e vai parar agora, você vai parar de falar assim, entendi por que acontece para aquele outro e agora vai acontecer para mim também, porque eu agora entendi o que eu preciso fazer. Entende? Bem, deixa eu ver a hora aqui porque não quero ser ejetado. Já aconteceu, tá? De ser ejetado, não quero ser ejetado aqui pelo Instagram, então dou uma controlada aqui no tempo. Teve gente que escreveu, e eu acho que eu não vou, deixa eu ver aqui, a energia está chegando, as pessoas que não estão assistindo, Amy Joy, né? As pessoas estão vivendo, estão ouvindo, bacana, Amy Joy, a Leila entrou aqui, seja bem-vinda, Leila, Igor, bem-vindo, Igor. E é isso. Acho que o Pedro eu já tinha cumprimentado, falei, Pedro, seja bem-vindo. Gente, é isso. É toda uma sequência que eu me propus a fazer. Aliás, para quem não assistiu lá o iniciozinho, o que eu falo lá do início da série, é que como eu vivi uma situação, eu passei por uma situação de muito medo, de muita frequência ruim na África, e eu precisava do dia de amanhã, né?
eu precisava planejá-lo e eu precisava sobreviver ali, era mais até sobrevivência mesmo, mas fazia parte do trabalho que eu tinha me voluntariado lá na ONU. Como eu conheço e passei por isso, passei por ressignificar o medo, passei por noites em claro com medo, então aprendi a ressignificar, conseguir, com a graça de Deus, conseguir conduzir uma equipe difícil, dificílima, não é para ficar vangloriando, não, é porque o ser humano é um ser complexo, né? As pessoas mais reducionistas querem dizer que não, é muito simples, não é não. O ser humano é um ser extremamente complexo, nós somos seres complexos, né? E aí quando você junta uma equipe multicultural de cada parte do mundo, vixe, e eu era o líder da equipe, aí era, né? Contar rapidinho um caos para vocês, para fechar. Teve um dia que um monitor lá do Sudão, um árabe muçulmano, ele chegou no briefing matinal, ele foi pro briefing matinal, aí todo mundo sentou, entrou, tal. E aí antes de eu falar, ele levantou a mão assim, né? Aí eu, pois não, né? E todo mundo naquele inglês, né? Inglês da China, inglês da Rússia, inglês do Sudão, inglês do Brasil, inglês dos Estados Unidos, inglês aquela miscelânea. E esse árabe muçulmano, ele deu um tapão na mesa, assim, e falou assim, eu estou em greve. E eu não vou trabalhar. Eu perguntei, eu ri, né? Eu era o líder, né? Eu ri, eu falei assim, o que você está fazendo aqui então? Você não vai trabalhar, o que você está fazendo aqui? Aí eu entendi a necessidade dele, né? Ele tinha essa necessidade, eu vim aqui porque eu tinha que falar isso para vocês. Falei, tá bom, realmente, né? Não tinha celular, não tinha nada. Tá bom, então, tá em greve, tá bom, tá comunicado, você está em greve. E assim, eram eventos, esse eu tô contando uma coisa engraçada, né? Mas eram todos eventos que, por mínimos que fossem, por engraçados que fossem, já eram causadores de danos maiores, né? Já disparavam consequências maiores. Então, tudo a gente tinha que gerenciar. Então, como eu passei por gerenciamento de medo, muitas pessoas me pediram, poxa, esse é o momento que a gente está vibrando muito medo, vamos bater papo. Eu falei, então vamos embora bater papo. E assim nasceu essa série, Ultrapassando Fortemente a Crise. Toda ela está registrada, está lá no canal do YouTube. E hoje a gente falou sobre metas. Segunda-feira, 19h07, a gente retoma para falar sobre o traçado dos planos de ação. Tá bom? Que a gente vai pensar nas metas e vai traçar os planos de ação do que a gente quer para esse período pós-crise que, graças a Deus, cada vez mais está perto do seu final. Essa é uma maneira de encarar, sabe? Nunca esteve tão perto de chegar ao fim desse período de pandemia. Então, com esse pensamento em foco, lembro, quando eu falo pensamento, não é pensar positivo resolve, não é isso. A gente tem que fazer isso ganhar amplitude, que é assim, o pensamento positivo vai me gerar um sentimento positivo que vai elevar a minha frequência vibratória. E aí eu vibrando mais, eu realizo mais, meus filhos ficam mais felizes, o universo ganha, todo mundo fica mais contente, eu começo a dissolver essa camada que adoeceu a nossa Terra e todo mundo tem a maior possibilidade de expandir sua consciência. Tá bem? Então é isso, deixar para vocês a minha gratidão, meu muito obrigado pelos votos. Hoje eu fiz 50. Deu uma dor no meu joelho, que é uma coisa de louco, mas eu agradecer os votos, obrigado pelos votos de vocês. E não tinha uma maneira melhor de comemorar do que compartilhando experiências, vivências. Isso é o que move a nossa vida. É a troca da energia, é o compartilhar. Agradeço aqui a presença de vocês, os votos de cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de hoje, que Deus abençoe o final de semana. E segunda-feira nós estamos aqui firmes e fortes para dar prosseguimento a essa série de lives com o UFC e nós vamos traçar os planos de ação, tá bom? Beijo na luz dos olhos de vocês, beijos nos olhares, fiquem com Deus, bom fim de semana, tudo de bom.